Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Política Brasileira em Minutos. Eu sou a Valentine. E eu sou o Luiz, e hoje a gente vai falar sobre as complexidades do governo Sarney e o seu impacto profundo nas relações internacionais do Brasil. A missão do nosso time hoje é falar mais especificamente como o governo Sarney reintroduziu o Brasil no contexto internacional na segunda metade dos anos 80. Bom, a redemocratização foi um capítulo fundamental da história brasileira e o Sarney foi peça-chave nesse processo. Processo esse que foi marcado pela promulgação da Constituição Cidadã em 1988. Exatamente, foi um período de profundas mudanças e uma nova imagem para o Brasil também. De 64 a 85, o Brasil viveu um período de ditadura militar e o primeiro presidente civil após esse período foi José Sarney. A administração dele foi marcada por importantes transformações políticas, sociais, que acabaram culminando em 88 com a promulgação da Constituição Cidadã. Além disso, as ações do governo de Sarney foram bem recebidas pela comunidade internacional e isso promoveu uma nova imagem para o Brasil no cenário global também. A reinserção internacional do Brasil durante o governo do Sarney foi impulsionada por diversos fatores. Ocorreu uma mudança significativa na diplomacia presidencial, que permitiu uma participação mais assertiva e sistemática do chefe de Estado, no caso o presidente, nos valores que promoveram a política externa. Também teve a participação maior do presidente nos fóruns regionais e supranacionais e era facilitada a expressão da defesa dos interesses nacionais, concretização de trocas materiais e simbólicas, apresentação de insatisfações sobre a simetria de poderes e realçar adesão, credibilidade e compromisso junto aos meios liberal-democrático ocidentais. E não somente isso, nessa época no mundo houve um incremento tecnológico dos meios de comunicação e locomoção, que foi um fator que permitiu o presidente elevar suas relações internacionais, diplomáticas, por meio de sua presença direta e continuada em compromissos externos. Falando um pouquinho mais sobre a política externa do Sarney especificamente, a gente separou um discurso que o Sarney fez em 1985, que diz o seguinte: a nossa força passou a ser a coerência. Nosso discurso interno é igual ao nosso chamamento internacional e desejamos agora revigorar com redobrada afirmação nossa presença no debate das nações. Uma política externa independente, dinâmica e voltada para a solução das questões internacionais de conteúdo social. No âmbito econômico, o governo do Sarney teve um papel negativo nas relações exteriores do Brasil. Em fevereiro de 1987, o presidente Sarney declarou que não iria pagar as dívidas externas que o Brasil tinha. E isso reverberou nas relações até com os Estados Unidos, quando o então presidente do Fed, o Banco Central Americano, Paul Volcker, declarou que a confiança no Brasil tinha sido perdida. Outro ponto muito importante que norteou a política externa brasileira durante o governo Sarney foi a questão da desnuclearização. O Sarney e o governo dele foram importantes propagadores da desnuclearização e tomaram a frente em diversos debates sobre o tema. O Sarney ele foi o primeiro presidente brasileiro a comparecer a uma reunião sobre o desarmamento na Comissão de Genebra, e ele mesmo, em uma entrevista ao jornal Metrópolis, nesse ano mesmo, ele escreveu o seguinte: tenho pregado o desarmamento em todo o foro a que tive acesso, inclusive nas Assembleias Ordinárias das Nações Unidas e na sessão especial sobre desarmamento de 88. Então, realmente foi uma frente que o governo Sarney se empenhou bastante em propagar na área internacional. Bom, então, em resumo, apesar das dificuldades apresentadas na área econômica, o governo Sarney foi muito importante para reinserir o Brasil no cenário internacional e mudou a percepção que o mundo tinha de um país que havia acabado de passar por 21 anos de ditadura. Aqui a gente encerra mais uma aula rápida de política brasileira em minutos. A gente espera que vocês tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Tchau!